Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu Instagram. Hoje lá no meu Stories eu coloquei uma enquete referente à seguinte frase: se você já ouviu alguém falar que gostaria de um psicólogo cristão, ou a seguinte frase: a minha psicóloga ou psicólogo, ele é um psicólogo cristão. E aí, vocês já ouviram isso? Ou vocês já se pegaram pensando em procurar um psicólogo que fosse cristão? E aí eu vim falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Eu espero ser breve, mas com um conteúdo bem bacana para que vocês possam entender um pouquinho o que é psicologia e o que é religião voltado à psicologia, né? O que é religião, né? A religião, a gente procura uma religião para a gente pertencer a um grupo de pessoas, um grupo de crenças, né, de ritos. É uma forma também da gente fazer parte desse grupo e ser aceito por eles, né? Porque às vezes a gente tá imerso dentro de um grupo de pessoas, às vezes até familiar, que pertencem a um grupo religioso no qual a gente não faz parte, então a gente se sente meio deslocado e a gente começa a fazer parte. Ou até mesmo quando a gente não tem referências nenhuma, familiares ou de amigos, e a gente busca a religião como uma identidade, né? Como uma construção do eu. E tá certo, tá errado? Não, né? O certo e o errado é aquilo que faz bem para você ou faz mal. Então, o indivíduo que procura religião, com certeza ele tá buscando algo além daquilo que ele já conhece para trazer respostas e conforto para alguma coisa que ele também vai buscar nesse mesmo lugar. E onde a psicologia ela entra nisso, né? A psicologia ela é uma ciência, né? Ela é uma coisa distinta da religião. Então, a gente tem a ciência que fala que todos os comportamentos, pensamentos ou crenças que a gente tem, ela tem um porquê científico. Foi feito um estudo, foi feito uma análise daquela situação para que houvesse uma resposta daqueles comportamentos, até mesmo para criar os próprios transtornos, os distúrbios, né? Os problemas que a gente tem psicológico. Então, a psicologia, ela é uma ciência, ela não é um fenômeno apenas de crença, mas sim científico. E aí, como ela é através de pesquisas, então no caso da psicologia, ela tem pesquisas que vão, através de forma empírica, comprovar determinada coisa. Isso é uma ciência, então toda ciência ela tem que ter pesquisa que vai ser colocada em prática, determinado conteúdo teórico para poder dizer se aquilo é real ou não, né? A ciência é isso. Então, a psicologia e a religião, como que elas se conversam, por exemplo, num ambiente terapêutico? O psicólogo em si, ele vai ser neutro naquele ambiente. Ele não é um psicólogo cristão, católico, evangélico, bandista, seja lá o que for, não. Ali, naquele ambiente terapêutico, ele é neutro, né? E o paciente, o cliente que busca a psicoterapia, ele pode trazer essa questão religiosa para esse ambiente. E tá tudo bem, porque às vezes aqui nesse ambiente terapêutico, ele vai se sentir seguro, às vezes para falar de uma ansiedade, de uma angústia, de uma alegria ou da sua própria fé e crença religiosa. E aquele ambiente, ele é propício a isso mesmo, para ele falar de si. Isso o cliente, não o psicólogo. O psicólogo em si, ele ali, ele não vai ser cristão, ele não vai ser ateu, ele vai ser simplesmente um auxiliador, um ouvido atento daquele cliente que traz a sua angústia, o seu sofrimento. E aí, algumas pessoas podem falar assim, nossa, Angela, então o psicólogo ele não pode ter religião. Pode. O ser humano, atrás do profissional psicólogo, sim, ele pode ter religião, né? Se ele se sente à vontade, se é um desejo dele, ele pode ter uma religião, assim como qualquer outro ser humano. Porém, quando ele veste a camisa de profissional psicólogo, ele é neutro, né? Ele vai trabalhar a religiosidade no outro através do olhar daquele ser humano e não através do olhar daquele profissional. Porque aquele profissional, ele não vai, naquele momento, julgar ou entender de forma crítica
o que o outro sente perante a sua fé. O olhar tem que ser daquele que traz o seu sofrimento, a sua angústia, ou a sua alegria, a sua fé dentro daquela religião. E aí, em 1988, a OMS, ela desmembrou a multidimensionalidade, é um nome bem completo, sobre a saúde. Então, ela fala que a saúde, ela é um bem físico, social, emocional e espiritual. E aí você vai falar, nossa, então o espiritual tem a ver com uma crença. Não, tá? O espiritual, ele fala mais uma questão do significado que essa pessoa dá para a vida, né? Qual o sentido, talvez, transcendente que ela acredita da vida. E não necessariamente uma crença religiosa, tá? Quando a OMS, ela traz essa questão de espiritualidade para dentro dessa multidimensionalidade que o ser humano, ele é mais de uma coisa do que eleva o ser humano a entender a vida, o como ele entende, né? Como que é essa visão dele de estar aqui no mundo e não numa questão pragmática, doutrinada, tá? E aí, o que acontece muitas vezes, o que a gente percebe de alguns profissionais, é a doutrinação dentro do ambiente terapêutico. E o ambiente terapêutico, ele é um ambiente para ser seguro. E como é que eu vou fazer uma doutrinação religiosa naquele ambiente e sem saber se o meu paciente, o meu cliente, ele acredita naquilo que eu tô falando, ou mesmo que ele acredite naquilo que eu estou falando, o quanto isso é cientificamente comprovado dentro daquele ambiente terapêutico. E muitas pessoas recorrem a esse tipo de profissional. Ah, Angela, então se o profissional falar sobre religião dentro do ambiente terapêutico, eu tenho que abandonar ele. Não. O que eu quero trazer para você aqui para você faz sentido o seu psicólogo falar sobre religião dentro do ambiente terapêutico? Eu não sei. Só você vai poder saber, né? O que para você faz sentido? É diferente de eu buscar um ambiente religioso para ouvir sobre religião, do que eu procurar um local de psicologia para ouvir sobre religião. São duas coisas que não se conversam. A religião, como eu já disse, eu vou enfatizar novamente, ela pode ser trazida para o ambiente terapêutico desde que o cliente traga essa questão. O cliente traga as suas dores, suas ansiedades, sua crença, sua fé naquilo. E tá tudo bem, isso pode fazer parte do seu conforto, da sua construção como indivíduo, da sua construção de saúde. Porém, o psicólogo, o profissional da psicologia, ele vai trabalhar diante do olhar daquele cliente, daquele indivíduo, e não do olhar dele como profissional, e sim como o olhar do cliente. E aí eu trouxe para vocês aqui também uma parte que fala sobre código de ética, porque todo profissional tem um código de ética que traz, assim, algumas coisas que podem e não ser feitas, né, por aquele profissional. E aí o código de ética do psicólogo fala assim: fica vedado ao psicólogo, né, segundo o Código de Ética de 2005, página 9, do artigo 2, que fala induzir a convicção política, filosófica, moral, ideológica, religiosa e orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Então, tá dentro do código de ética que o psicólogo, ele é um profissional neutro. Ele não vai ter que doutrinar ninguém ali. Ele tá ali para ouvir, entender, acolher o indivíduo que está em sofrimento e caminhar ao lado daquele indivíduo para que ele encontre respostas para suas dores, para suas angústias, para suas tristezas, e não eu direcionar o caminho que ele tem que seguir, né? E então, eu acho que o maior intuito que eu queria trazer aqui para vocês é: Ângela, eu passo com uma psicóloga, ela fala sobre religião, ela fala sobre doutrinação, mas eu me sinto muito bem. Depois que comecei a passar com ela, eu tive uma evolução. Ok, tá tudo bem, né?
eu acho que a gente tem que procurar aquilo que faz bem e dá sentido para nós, como seres humanos, né? Eu tô gravando esse vídeo para apenas explicar e desmistificar, às vezes, o caminho que muitas pessoas acabam percorrendo em busca de um profissional que esteja dentro do seu olhar religioso, o seu olhar de crença e fé, e desmistificar que a psicologia não é isso. A psicologia ela é muito mais. Ela vai conseguir olhar além da sua religião. Que talvez a busca por um profissional que seja voltado para a sua religião vai continuar focado naquela limitação, naquela situação que a sua religião talvez não trouxe suas respostas necessárias, né? E tá tudo bem. O importante é o que eu quero, o que eu desejo, o que é importante para mim como indivíduo que está em busca de apoio, de ajuda, de alguém que possa me ouvir, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente olhar para o que a gente deseja, o que a gente quer. Não existe o certo, não existe errado, lógico, dentro de uma ética profissional, a gente tem sim como profissional seguir essas orientações, para que a gente possa ser um profissional de qualidade, né? Um profissional que tenha empatia, um profissional que consiga acolher qualquer indivíduo que chegue para ele, né? Mas o mais importante de tudo isso é você encontrar um profissional que você se sinta bem. Espero que esse conteúdo tenha chegado em você de uma forma bem bacana, que você tenha adquirido alguma coisa que você não conhecia e que você a partir de agora está conhecendo. Continue me acompanhando, que as novidades vão continuar por aqui. Beijo!